Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês a parte 2 do capítulo 3, A Esposa Substituta e o Fantoche, do livro A Criação do Patriarcado, escrito pela Gerda Lerner. Antes de iniciar a leitura, eu quero lembrar que existem várias formas de estar fortalecendo o canal. Você pode seguir o conteúdo para acompanhar sempre que houver novos episódios, assim como dar 5 estrelas no Spotify, porque assim o conteúdo chega em mais mulheres. Existe também uma rede de apoio colaborativo. Você pode estar contribuindo com qualquer valor no apoia.se/mulhereslendojuntas ou pelo Pix mulhereslendojuntas@gmail.com. E vamos para a leitura. O rei Sargão da Acádia, um soberano semita, fundou uma dinastia que se estendeu por partes da Suméria, Assur, que corresponde à Síria, Elam e o Vale de Eufrates, cerca de 2371 a 2316 a.C. Para governar esse domínio vasto e sem lei, Sargão instituiu cidades de guarnição e fez alianças. Também fortaleceu seu regime ao colocar gente de confiança para governar as cidades-estados, antes independentes, que agora faziam parte de seu domínio. Ele nomeou a filha Enheduana, suma sacerdotisa do templo do deus da lua, na cidade de Ur, e do templo de An, o supremo deus do paraíso, em Uruk. Uma vez que Enheduana era também devota de longa data da deusa suméria Inanna, sua nomeação simbolizava a fusão de Inanna com a deusa acádia Ishtar. Segundo parece, Enheduana era extremamente talentosa e politicamente perspicaz. Sargão falava a língua acádia e a promoveu a idioma administrativo oficial, mas sua filha era uma ilustre poetisa, a primeira poetisa conhecida da história, e escrevia em língua suméria. Um acadêmico diz que ela, abre aspas, usava esses talentos para propagandear a união de sumérios e acádios em um estado capaz de levar o regime mesopotâmico às mais longas distâncias do Oriente Próximo Asiático. Fecha aspas. A poesia e os hinos à deusa Inanna, de autoria de Enheduana, perduraram além dela. Após a morte de Sargão, o novo soberano de Ur tirou Enheduana de sua posição de suma sacerdotisa. Ela escreveu sobre essa injustiça em um longo hino, apelando à deusa Inanna para curar suas feridas e fazê-la retornar ao ofício. Enheduana é citada e comentada como poetisa com frequência em escritos sumérios posteriores. De forma semelhante, o neto de Sargão, Naram-Sin, o Grande, nomeou a filha Emenana suma sacerdotisa em Ur. Essa prática foi depois seguida por soberanos sumérios e acádios por 500 anos. O registro escrito mostra que 13 sacerdotisas reais ocuparam a posição por uma média de 35 a 40 anos, por volta de 2280 a 1800 a.C. Depois do colapso do Império Sargônico e da longa e complexa luta por dominância entre as cidades-estados da Mesopotâmia, vários soberanos promoveram casamentos dinásticos e diplomáticos como forma de consolidar benefícios militares e evitar conflitos. Por exemplo, no período da terceira dinastia de Ur, os soberanos de Ur arranjavam casamentos entre suas filhas e os filhos dos soberanos de Mari e outras cidades. Alguns poemas e canções de amor escritos por damas do império da dinastia de Ur III foram preservados. A tradição de casamentos dinásticos continuou no Oriente Próximo e em outros lugares e épocas, sempre que os soberanos dinásticos precisavam legitimar ou fortalecer o regime sobre os territórios conquistados ou vizinhos. Era uma maneira mais nobre e elaborada de comércio de mulheres, praticado muito antes em quase todas as sociedades, limitando as filhas de famílias governantes de classe alta a um papel especial e bastante ambicioso. De certo modo, elas eram apenas fantoches dos projetos diplomáticos e ambições imperialistas de suas famílias, em nada diferentes dos irmãos, que às vezes eram forçados a casamentos e não tinham mais poder de escolha do que as mulheres. Ainda assim, como qualquer estudo minucioso de casos específicos deve mostrar, essas princesas costumavam ser influentes, ativas politicamente e poderosas. O papel delas como futuras esposas em casamentos diplomáticos exigia que recebessem a melhor educação disponível. É muito provável que essa tendência a educar princesas para que pudessem ser informantes e representantes diplomáticas dos interesses da família depois de casadas conte como evidência ocasional de oportunidades educacionais iguais para as mulheres, mesmo diante da desvantagem educacional geral feminina ao longo do tempo histórico. O que deve ser lembrado é que esse pequeno grupo de filhas da classe dominante nunca representou todas as mulheres da época e da sociedade. Diversos textos legais da terceira dinastia de Ur, conhecidos como o Código de Ur-Nammu,
além do código de Lipit-Ishtar das dinastias de Isim e Lara, perduraram para nos mostrar um pouco da vida social e econômica da época. Durante esse período, a prática de nomear princesas como sumas sacerdotisas continuou. A nobre e muito característica estátua da sacerdotisa Enanatuma de Isim, que supostamente representa também a deusa Ningal, é prova do prestígio e da honra sempre creditados às mulheres do sacerdócio. No período de 2000 a 1800 a.C., os contínuos conflitos e a fragmentação política marcam a instável luta por poder de várias cidades e cidades-estados. Por volta de 1965 a.C., Shinkaxid de Isim conquistou Uruk e fundou uma dinastia, construindo um templo na cidade de Durum e lá instituindo sua filha Ninshatappad como suma sacerdotisa. Quando o rei de Lara derrotou o pai dela e acabou com seu reinado, Ninshatappad foi exilada. Ela escreveu uma carta eloquente a seu conquistador, apelando à generosidade dele para poupar a cidade de Durum e seu templo e restituí-la à função sacerdotal. Essa carta tornou-se um modelo do tipo e foi incluída no currículo da escola de escribas, onde a própria havia se formado. Esse incidente é importante não apenas para nos mostrar a iniciativa de uma mulher na área de relações públicas, mas também porque nos oferece evidências de que as mulheres desse período ainda eram formadas escribas. Conforme traçamos o desenvolvimento do papel da esposa real e da filha real como substitutas do marido e do pai, podemos encontrar evidências em outro lugar e cultura, a cidade de Mari, que ficava localizada mais ao norte da Suméria, onde hoje é a fronteira Iraque-Síria. Uma compilação de documentos reais, datados de 1790 a 1745 a.C., descrevem uma sociedade que dava às mulheres da elite grande alcance em atividades econômicas e políticas. As mulheres, assim como os homens, possuíam e administravam propriedades, podiam fazer contratos no próprio nome, abrir processos e atuar como testemunhas. Participavam ainda de transações comerciais e legais como adoções, venda de propriedades, realização e recebimento de empréstimos. Algumas mulheres aparecem nas listas que mostram quem presenteava o rei. Tais presentes eram um imposto ou um tributo de vassalo, o que indicava que a mulher tinha posição política e direitos. As mulheres eram também escribas, instrumentistas e cantoras. Realizavam funções importantes como sacerdotisas, adivinhas e profetas. Como o rei consultava com regularidade profetas e adivinhos antes de tomar qualquer decisão importante ou antes de ir à guerra, essas pessoas eram, na verdade, conselheiros do rei. O fato de os documentos de Mari não fazerem distinção entre o valor de profetas e profetisas demonstra o status relativamente igual das mulheres da elite na sociedade de Mari. O assiriólogo Bernard Frank Bato explica a posição das mulheres em Mari em comparação com outras culturas da Mesopotâmia como vestígio cultural de um estágio anterior do desenvolvimento. Abre aspas. Apenas recém-saídos do estágio tribal, esses soberanos amoritas mantiveram muitas das características da herança tribal em suas políticas econômicas emergentes. Ao contrário das cidades-estados desenvolvidas, com posições e cadeia de comando mais demarcadas e institucionalizadas, os reis amoritas do norte parecem ter mantido um estilo patriarcal de governo. Toda a autoridade ficava nas mãos do rei, que supervisionava pessoalmente todas as operações ou pelo menos delegava pessoalmente tal autoridade caso fosse necessário. Fecha aspas. A sugestão de que o papel de substitutas das mulheres seja característico de um conceito mais inicial de regime real é intrigante e corrobora minha análise de que o status e os papéis das mulheres se tornam mais limitados conforme o aparato do Estado se torna mais complexo. Alguns dos documentos de Mari fornecem um retrato nítido das vidas e atividades dessas damas reais no papel de suplentes de seus parentes homens. A rainha, primeira esposa do rei, tinha poder independente no palácio, no templo, em oficinas e atuava como substituta do rei quando ele estava ausente por motivos de guerra ou missão diplomática. Por conta própria, ela administrava sua propriedade e supervisionava a equipe de trabalho feminina do palácio. As esposas secundárias do rei, em ordem de classificação, eram acomodadas em palácios distantes, que o rei parecia visitar a intervalos regulares e onde elas realizavam tarefas administrativas semelhantes. Uma delas era Kunshimatum, a esposa secundária do rei Yasma-Adu de Mari. Uma carta escrita por ela revela a extensão e os limites de seus poderes. Ela havia estabelecido e administrado a casa, palácio, do rei, e orava por ele com regularidade perante o deus Dagan.
Porém, por algum motivo não explicado, era considerado uma pessoa indesejada e falsamente acusada de má administração. Abre aspas. A casa que estabeleci será entregue a outra pessoa? Fecha aspas. Kushmatum apelou ao rei, abre aspas. Então, por que me alienaram completamente de sua afeição? O que eu tomei de sua casa? Instrua seus fiscais para que inspecionem sua casa. Salve minha vida. Você sabe que estas são as palavras que suplico perante Dagan por você. Que tudo fique bem com Yasma-Adu, para que eu também possa prosperar sob sua proteção. Fecha aspas. O poder da esposa, como do vassalo homem, dependia da vontade e do capricho do rei. Como vassalo feudal de uma época posterior, Kushmatum entendia que somente com a proteção de seu senhor havia segurança para ela. Em seu caso, essa proteção não foi muito eficaz. Yasma-Adu, ele próprio, um usurpador assírio, foi derrotado por Zin-Hilin, que assim recuperou o trono dos antepassados. Nesse momento, Kushmatum e todas as outras damas reais se tornaram prisioneiras de guerra para o conquistador. Mais tarde, em Israel, o vencedor adquiriu um harém do rei anterior como parte da legitimação de seu direito ao trono. O mesmo destino tiveram as muitas filhas de outro rei de Mari, que reinou antes de Zin-Hilin. Quando o pai foi deposto por um conquistador assírio, essas filhas criadas nobremente, que haviam sido formadas na arte do canto, foram entregues como escravas a uma autoridade secundária do novo governo. Não foram enviadas às fábricas têxteis, mas se tornaram escravas domésticas. A correspondência da rainha Shibtu com seu marido, o rei Zin-Hilin, tem especial importância. Bato comenta sobre ela, abre aspas, o papel de Shibtu é excepcional no alcance e na absoluta multiplicidade de atividades nas quais estava envolvida. Sua influência era sentida em toda parte. Não surpreende que tantos a estimassem, fecha aspas. A rainha Shibtu atuava como suplente do marido durante suas ausências frequentes. Recebia relatórios dos administradores da cidade de Mari. O governante de Terca, uma cidade vizinha, respondia à rainha sobre assuntos comerciais e executava suas ordens. Os governantes e reis subordinados a homenageavam em termos geralmente reservados apenas ao soberano. Shibtu ofertava sacrifícios, supervisionava oráculos e profecias e eventos de grande importância, sobre os quais ela aconselhava ao rei com regularidade. Também executava as ordens do rei. Em certa ocasião, o marido ordenou que ela selecionasse algumas prisioneiras que estava enviando para casa. Abre aspas. Entre elas, há algumas sacerdotisas Ugbabatum. Selecione as sacerdotisas Ugbabatum e as envie, isto é, o resto, para a casa das tecelãs. Escolha dentre as 30 tecelãs, ou quantas forem de escolha e atraentes, que não tenham defeitos dos pés à cabeça, e as envie para Wara Ilissu. E Wara Ilissu deve dar a elas o véu de Subartu. Além disso, o documento do status delas deve ser alterado. Dê orientações sobre as rações para que a aparência delas não piore. E quando selecionar as tecelãs, deixe que Wara Ilissu as guarde. Fecha aspas. Aqui, é óbvio, o rei instruiu a esposa a selecionar mulheres dentre as prisioneiras para seu harém. Sua preocupação quanto à beleza delas e as instruções de que recebessem alimentação adequada para manter a aparência são prova disso. Mas, em carta posterior, o rei revogou sua ordem. Ele escreveu à esposa, abre aspas, haverá mais prisioneiras de guerra a meu dispor. Eu mesmo selecionarei dentre estas quais pegarei, as garotas para o véu, e as enviarei a você, fecha aspas. A cooperação da esposa nessa questão é dada como certa, e supõe-se que o uso sexual das prisioneiras por seu marido, que servia não apenas para satisfazê-lo sexualmente, mas também para aumentar seus domínios e status, era algo rotineiro. Ainda assim, como vimos pelo caso de Kushmatum, qualquer nova conexão sexual do marido era uma possibilidade de ameaça à posição da primeira esposa, mesmo que ela estivesse legalmente em uma situação mais segura do que as esposas secundárias. O rei Zin-Hilin arranjava casamentos políticos para suas filhas. Quando ele casou sua filha Kirun com Kaya Sumu, soberano de Ilansura, também a nomeou prefeita da cidade de Kaya Sumu. Kirun, que parece ter sido uma mulher determinada, exercia sua autoridade como prefeita. Também se correspondia com o pai a respeito de assuntos políticos e o aconselhava sem limitações. Suas atividades desagradavam o marido, que se tornou cada vez mais cruel com ela.
O conflito conjugal agravou-se pelo fato de que Kaya Sumu também havia se casado com uma irmã ou meia-irmã de Kirum, uma mulher chamada Shibatun. O relacionamento entre as duas irmãs, qual delas foi a primeira esposa e qual era a secundária, não está claro nos documentos disponíveis. O casamento de duas irmãs com o mesmo homem ocorreu em inúmeros casos na sociedade mesopotâmica. Nesse caso específico, terminou mal para Kirum. O marido tinha clara preferência por Shibatun, e o casamento deu tão errado que Kirum pediu ao pai permissão para voltar para casa, o que seria equivalente ao divórcio. Em uma carta ao pai, descreveu em detalhes uma discussão dentre uma longa lista de brigas domésticas. Abre aspas. Kaya Sumu levantou-se e disse diretamente a mim: "Você comanda a prefeitura aqui, mas como eu, por certo, vou matá-la, deixe-o vir, sua estrela, e levá-la de volta." Fecha aspas. Sua estrela é como ela se referia ao pai. A carta continua, abre aspas. Ela levantou-se, Shimatun, diante de mim, dizendo o que segue. Quanto a mim, deixe minha estrela fazer o que ele quiser comigo, mas eu farei o que eu quiser. Se ele, o rei, não me levar de volta, eu morrerei, não vou viver. Fecha aspas. A despeito desse apelo desesperado de Kirum, seu pai aparentemente não fez nada. Na carta seguinte, Kirum ameaçou tomar medidas mais drásticas, abre aspas. Se o meu senhor não me levar de volta, irei até Mari, e lá pularei, cairei, do telhado. Fecha aspas. Isso surtiu o efeito desejado. O pai, mais uma vez ausente a trabalho, instruiu a esposa a providenciar a volta de Kirum para Mari. Não existe registro formal de divórcio, mas o efeito foi o mesmo. O rei Zinrilin tinha várias filhas. 8 delas foram entregues em casamento a vassalos do pai, com o intuito de que isso os aproximasse do rei. Essas mulheres costumavam atuar como mediadoras entre o pai e o marido. Assim, uma das filhas, Tispatun, apelou ao pai para que enviasse 100 tropas para ajudar o marido em um conflito local. Do contrário, disse ela, abre aspas, o inimigo vai tomar a cidade. Agora, justamente por minha causa, as pessoas estão preocupadas com ele, dizendo: como ele pode ser casado com a filha de Zinrilin e ser leal a Zinrilin? Deixe meu pai e senhor saber disso. Fecha aspas. É nítido que o objetivo desses casamentos diplomáticos era garantir alianças entre os soberanos locais e suas obrigações mútuas implícitas. É impossível não se deixar afetar pelo tom competente e assertivo da carta da filha. Outras das filhas, em um casamento diplomático, não se saiu tão bem. Suas cartas são longos e detalhados protestos sobre como o marido a tratava mal. Ela também apelou ao pai para que a levasse de volta para casa. Em seu caso, o rei aconselhou, abre aspas, vá e cuide de sua casa, mas se isso não for possível, cubra a cabeça e venha até mim, fecha aspas. Esse conselho não surtiu o efeito desejado. A filha fugiu para os domínios de um soberano vizinho, onde o marido se contentou em deixá-la lá como praticamente prisioneira. O desfecho de seus problemas conjugais é desconhecido. 2 das filhas do rei eram sacerdotisas Naditun, uma delas dedicada ao deus Samas e sua consorte Aya em Sipur. Como todas as sacerdotisas, ela havia levado um dote para o templo e continuou sendo sustentada pela família. Algumas Naditun eram bastante ativas em empreendimentos comerciais, comprando e vendendo propriedades e escravos e fornecendo empréstimos a taxas de juros comuns de agiotas. A maioria delas mantinha escravos para fazer o trabalho servil. No caso de Aya, ela morava em um claustro e não estava satisfeita com isso. Realizava um trabalho importante, sempre orando pelo rei. Ela os informou desse fato para sustentar sua reivindicação por rações adequadas. As cartas têm um tom de lamento, abre aspas. Agora, as filhas de sua casa estão recebendo suas rações de cereais, roupas e cerveja boa. Ainda que apenas eu seja a mulher que ora por você, não recebo suprimentos, fecha aspas. Esse tema é recorrente em várias de suas cartas. Em uma delas, escrita para a mãe, ela diz, abre aspas, eu sou filha do rei, você é esposa do rei. Mesmo desconsiderando as tábuas com as quais seu marido e você me fizeram entrar no claustro, eles tratam bem soldados capturados como presos de guerra. Vocês então me tratem bem, fecha aspas. Não fica claro se o motivo das reclamações era porque os pais a negligenciavam ou se a negligência era da parte das autoridades do templo.
Uma de suas declarações parece indicar a segunda opção, abre aspas, minhas rações de cereais e roupas com as quais meu pai me mantém viva, eles uma vez me deram, então faça com que me deem as rações agora para que eu não morra de fome, fecha aspas. Bato observa que protestos semelhantes aparecem em cartas de várias Naditum em Sipur. Isso pode refletir, ele acha, uma padronização que de certa forma prejudica a nossa noção de urgência. Também pode representar corrupção ou negligência da parte das autoridades do templo. Eristiaia pode ter sido vitimada pela família ou por seus superiores no templo, mas sua própria postura em relação a quem trabalhava para ela não era nada generosa. Ela escreveu ao pai, abre aspas, ano passado você me mandou 2 escravas e uma dessas escravas precisou morrer. Agora você me trouxe mais 2 escravas e destas uma escrava precisou morrer, fecha aspas. A própria princesa, segundo seus protestos, ameaçada de morrer de fome, sentia apenas aborrecimento e irritação pela morte de 2 escravas. Estas são algumas das informações que temos sobre as filhas do rei Zinrilin. Suas cartas nos oferecem um olhar íntimo da vida familiar de cerca de 2.500 anos atrás e mostram um grupo de mulheres articuladas e determinadas, envolvidas em assuntos públicos e privados, defendendo seus direitos de maneira autoconfiante. Era um grupo excepcional de mulheres? Sabemos que Zinrilin delegava mais autoridade e poder à mulher em sua família do que era o costume. Por exemplo, uma mulher chamada Adu-Duri, que pode ter sido sua mãe ou irmã mais velha, atuava como sua suplente, supervisionando oferendas religiosas e oráculos em Mari. Ela comprava suprimentos e, em outros momentos, tomava decisões legais. Não podemos dizer com clareza se a outras princesas era dada autoridade semelhante. Por outro lado, pode-se concluir, com base na reação violenta e bem-sucedida do marido de Quirum, que a concessão de autoridade independente à esposa pelo pai dela era uma prática incomum e inaceitável. As ricas imagens que restaram da civilização mesopotâmica corroboraram a suposição de que as mulheres da elite eram respeitadas e conferiam dignidade a uma cultura que conseguia enxergar sabedoria e autoridade na figura feminina. Após uma visão geral de fragmentos de evidências relacionadas a mulheres mesopotâmicas em diferentes culturas ao longo de um período de 1.400 anos, o que aprendemos? Vimos evidências extensas de sociedades nas quais a participação ativa de mulheres na vida econômica, religiosa e política era dada como certa. Igualmente dada como certa era a dependência delas e a obrigação em relação aos parentes homens e ou maridos. Para a elite dominante, o interesse próprio como usurpadores da realeza exigia que o estabelecimento de poder se tornasse o que um analista, de maneira sagaz, chamou de burocracia patrimonial. A garantia do poder deles dependia da distribuição de familiares em importantes posições subordinadas de poder. Tais familiares, nesse período inicial, costumavam ser mulheres, esposas, concubinas ou filhas, que, digamos assim, tornaram-se as primeiras senhoras feudais de seus maridos, pais ou reis. Assim, surgiu o papel da esposa como suplente, no qual encontraremos mulheres a partir desse período. Observamos a extensão e os limites do poder delas, representado pela rainha Shibto, que executava as ordens do marido ao governar o reino e selecionar mulheres dentre as prisioneiras para o harém dele. Sua imagem pode ser uma metáfora perspicaz para o que significava na época e o que significou por quase 3.000 anos para uma mulher pertencer à classe alta. O papel da rainha Shibto, de esposa como suplente, é a posição mais alta a qual essas mulheres podem aspirar. O poder delas deriva inteiramente do homem do qual dependem. A influência e o verdadeiro papel em moldar os eventos são reais, assim como o poder sobre os homens e mulheres de classes mais baixas que elas possuem ou controlam. Mas, em relação à sexualidade, são completamente subordinadas aos homens. Aliás, como vimos nos casos de diversas esposas reais, o poder delas na vida econômica e política depende do quanto é satisfatório a servidão sexual a seus homens. Se não os agradarem mais, como no caso de Quirum ou Kunshmatum, perdem o poder por capricho de seus senhores. Assim, as mulheres acabaram se percebendo, de forma bem realista, dependentes dos homens. Isso se manifesta com perfeição na oração de Kunshmatum. Assim como o vassalo feudal de uma época posterior, ela entendeu que sua única segurança era a proteção de seu senhor. É impressionante e assustador contemplar que ela orava não pela própria proteção, como o interesse próprio dita,
mas por seu Senhor, abre aspas, para que eu também possa prosperar sob sua proteção, fecha aspas. O que vemos aqui é o surgimento de um conjunto de relações de poder nas quais os homens adquiriram poder sobre outros homens e sobre todas as mulheres. Assim, os homens da elite se viam como aqueles que podiam adquirir poder sobre os outros, riqueza em bens e servidão sexual, ou seja, a aquisição de escravas e concubinas para um harém. Mulheres, mesmo as mais seguras, bem-nascidas e autoconfiantes, viam-se como pessoas dependentes da proteção de um homem. Este é o mundo feminino do contrato social. Mulheres, cuja autonomia lhes é negada, dependem de proteção e se empenham para conseguir o melhor acordo possível para elas mesmas e seus filhos. Se nos lembrarmos de que estamos aqui descrevendo um período histórico no qual nem os códigos de leis formais haviam sido escritos ainda, podemos começar a perceber quanto as definições patriarcais de gênero estão enraizadas na civilização ocidental. A matriz das relações patriarcais entre os sexos já tinha um lugar fixo antes dos desenvolvimentos econômico e político institucionalizarem por completo o Estado e muito antes de a ideologia patriarcal ser desenvolvida. Nesse estágio inicial, a transição de uma classe para outra ainda era relativamente fluida, e a ascensão social era uma possibilidade distinta, até mesmo para as classes mais baixas. De forma gradual, fazer parte de uma classe específica passou a ser algo hereditário. A transição definitiva para a nova organização social era a institucionalização da escravidão. A fim de entender mais sobre a conexão entre a estrutura familiar, o desenvolvimento da escravidão como sistema de classes e a institucionalização do poder do Estado, devemos observar com mais atenção esses aspectos do desenvolvimento histórico e tentar reconstruir a tessitura de vidas femininas que não faziam parte da elite.